Bom dia. É bom estarmos na casa do Senhor. Terceiro domingo do Advento, a estrada do Senhor. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exaltará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria. E ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. E os resgatados do Senhor voltarão, e verão a Sião com júbilo, e a alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão deles, fugirão a tristeza e o gemido. O profeta Isaías falou-nos da alegria de subir à casa de Deus. Ele nos diz para imaginar sermos libertos, servos aliviados, servos liberados para viver plenamente na graça e na maravilha da própria vida, cercados por aqueles que nos amam como ninguém. E então ele nos diz que a jornada para chegar lá é igualmente da alegria. O salmista diz: felizes aqueles cuja ajuda é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, quem fez o céu e a terra, que mantém a fé, que executa a justiça, que dá comida, liberta os prisioneiros, abre os olhos, levanta, vigia, sustenta. O Senhor reinará para sempre. Teu Deus, ó Sião, por todas as gerações. Louva o Senhor. Acendemos essas velas, a vela da jubilosa esperança, da proclamada paz, da profunda e eterna alegria, como sinal de que somos nós que caminhamos com perseverança, porque vemos o destino e é pura alegria. Estamos subindo para a promessa de Deus. Nós lembramos os bons tempos em que a caixa de fósforo fazia toda a diferença. Mas nesse símbolo do Advento nós acendemos as velas. Hoje parece que o fuzil não está funcionando, mas nós continuamos dependendo de Deus, sabendo que em todas as circunstâncias Deus cuida de nós. Funcionou, graças a Deus. Mas há uma luz que brilha no nosso coração, que nos acalenta, para que nessa quadra do Natal possamos continuar a lembrar daquele que veio para viver em nós. O primeiro Natal, o anjo proclamou e nós anunciamos ao mundo que Jesus Cristo é Senhor. Que Deus possa abençoar a sua igreja nesta manhã. Amém. Pastores ao pé da
os rebanhos do mar, numa noite escura também. Natal, 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 é-nos nascido o Rei divinal, e de súbito no céu, linda estrela surgiu, no Oriente brilhou com estranho fulgor, e a terra recebeu essa luz que caiu, muitas noites ainda no incenso esplendor. Natal, 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 é-nos nascido o Rei divinal, e com eles vamos nós, com sincero fervor, dar louvores ao nosso sublime Senhor, que deixar nos altos céus este mundo baixou, e morrendo na cruz nossas almas salvou. Natal, 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 é-nos nascido o Rei divinal. Amém. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua presença. Te agradecemos a Deus por podermos celebrar a vinda do teu Filho Jesus. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todos os anos, ó Deus, nessa quadra nós falamos, ó Deus, desse evento que mudou o calendário da história. Nós somos gratos, ó Deus, pela vinda do teu Filho Jesus, que veio não, ó Deus, para passar um tempo conosco, mas para estar conosco. Ele está conosco. Sentimos a sua presença e pedimos que, ó Deus, tu possas ajudar-nos a viver em sintonia com a sua vontade. Dá-nos a tua bênção. Nós pedimos isso no nome precioso de Jesus. Amém. E é por causa dessa realidade da vinda de Jesus Cristo que nós podemos dizer que é bom estarmos aqui louvando a Deus. Amém. É bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, não só amor, não só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, não só amor, não só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Aleluia. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, não só amor, não só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a
a Deus, não só amor, não só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, não só amor, não só Espírito. Amém. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, não só amor, não só Espírito. Amém. Amém. Que esse seja o desejo do nosso coração, de louvarmos a Deus e de vivermos em união. O salmista nos diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor derrama a sua bênção. E quando eu penso nesse versículo, nessa expressão, ali o Senhor derrama a sua bênção, não é que Deus está ali derramando bênção, mas é que nesse viver que nós temos em unidade, nas palavras que eu profiro para minha irmã, é sempre de bênção. No relacionamento que eu tenho para minha irmã, é de bênção. E tudo que nós fazemos é para abençoar o nosso irmão. Então Deus ali está abençoando, está derramando a sua bênção, porque nós somos o corpo de Cristo. Faz toda a diferença quando a igreja está junta. Faz toda a diferença quando o povo de Deus se reúne com esse sentimento. Nós somos família de Deus. Nós dependemos dele. E mais do que isso, nessa dependência, nós temos alguém que nos ajuda nas lutas, nas dificuldades da vida. Aquele que veio para estar, para ficar. O Deus conosco, Emmanuel. Aleluia. Cristo, nome mais alto, Salvador nosso, glorioso Senhor, Emmanuel, é Deus conosco, fonte de vida, Cordeiro de Deus, Emmanuel, seu nome é Emmanuel, é Deus conosco, Deus revelado e vivo está, Emmanuel. Cristo, nome mais alto, Salvador nosso, glorioso Senhor, Emmanuel, é Deus conosco, fonte de vida, Cordeiro de Deus, Emmanuel,
está Emmanuel. Oremos, Pai, Tu prometeste o Teu Filho, Jesus Cristo, Ele veio. Ele prometeu que nunca haveria de nos deixar. Ele não nos deixaria órfãos. Enviaria o Seu Espírito Santo, que está conosco. E no nosso viver diário nós temos aprendido também a depender de Cristo, que veio para ficar em nós, conosco. Porque somente através dele o mundo realmente pode ser transformado. Há esperança para o mundo e a Tua palavra nos diz: Cristo em vós, esperança da glória. Que na nossa caminhada diária, no nosso viver diário, pessoas possam sentir e saber que Cristo está em nós. E mais do que as pessoas, Pai, nós possamos ter essa certeza de que Cristo conosco está. Ele é aquele que cuida de nós, que cuida, ó Deus, nos momentos de lutas, de provas. Ele é o Deus que promete estar sempre presente. Porque o salmista, falando do Deus que nós servimos, ele nos diz que Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. E por isso nós não temeremos. Reconhecemos a Deus que as tempestades da vida nos levam para estarmos mais perto de Deus. Porque debaixo das tempestades nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa insuficiência. Reconhecemos a Deus que poderíamos talvez ser melhores. Mas, ó Deus, nós continuamos sendo o que somos, falíveis, sujeitos à Tua graça. Mas ajude-nos, ó Deus, a nós não descansarmos, ó Deus, falando que nós somos falíveis, mas prosseguindo sempre para melhor. Para melhor, ó Deus, servirmos a Ti, cada um de nós, ó Deus, na Tua casa. Ó Deus, possamos saber que fomos salvos para servir. Ó Deus, somos gratos por sentir o Teu Santo Espírito movendo na Tua igreja. Somos gratos, ó Deus, por vermos que a igreja está avançando, porque o Teu Espírito Santo está agindo. Nós, ó Deus, entramos nesse santuário com gratidão, como o salmista. Nós ofereceremos a Ti sacrifícios de louvor. Ó Deus, que nossas vidas possam ser consagradas ao Teu altar, para que vivendo, vivamos para Ti, para que servindo, sirvamos somente a Ti, para que o mundo saiba que Tu és Senhor. Eu oro, Deus, nessa hora a favor da Tua igreja. Sim, Pai, a minha oração vai a favor daqueles que têm perdido entes queridos. Ó Deus, eu oro a favor da Fatinha, do David. Ó Deus, de toda a família em Cabo Verde e em outras paragens. Ó Deus, pela perda do ente querido, ó Deus, de uma forma especial a Fatinha possa ser consolada do alto. Ó Deus, o conforto vem do Senhor. Oramos, ó Deus, pedindo que nesses dias ela também possa sentir a amizade, o carinho dos irmãos, mas sobretudo, ó Deus, o conforto que vem do alto. Ó Deus, Tu possas consolar a minha irmã. Nós lembramos, ó Deus, também nessa hora dos familiares da nossa irmã Donazinha. A dor, o sofrimento cessou e ela está contigo, ó Deus. E nós pedimos, ó Deus, que também nessa caminhada de fé nós possamos lembrar desses que partiram, mas que deixaram um legado de dependência. Ela sempre, ó Deus, mostrou que dependia do Senhor. Nas lutas, ó Deus, nas dores, ela sempre tinha um testemunho positivo, ó Deus. Que nós possamos continuar, ó Deus, com o legado da Donazinha, sendo positivo, ó Deus, no nosso falar, para que nós possamos tocar corações. Ó Deus, mesmo quando ela talvez tivesse tudo para murmurar, ela tinha uma palavra, ó Deus, que acalentava o nosso coração.
Eu oro, Deus, pedindo nessa hora que todos os familiares sejam confortados do alto. Eu oro, Deus, também, não somente, ó Deus, por aqueles que têm perdido entes queridos, mas eu oro por aqueles que têm estado doentes nesses dias. Ó Deus, irmãos, muitos irmãos nesses dias adoentados. Nós temos recebido mensagens, ó Deus, através de um texto, pedindo, ó Deus, a oração, e nós oramos por eles. Nós pedimos, ó Deus, que cada um, seja por causa do Covid, seja por causa de uma virose, seja por causa de qualquer outra enfermidade, ó Deus, nós pedimos, ó Deus, que todos esses nossos irmãos sejam alcançados pelo toque da Tua boa mão, que Jeremias orou confiando em Ti, porque dizendo essas palavras: cura-me, Senhor, e serei curado. Ó Deus, eu oro a favor desses que carecem da Tua cura. Eu oro, Deus, pelos que eu visitei nessa semana no hospital. Eu oro pedindo também o toque da Tua boa mão, Pai, para que Tu possas curar. Mas sobretudo cura, ó Deus, a nossa mazela espiritual. A maior necessidade que nós temos é de um toque do nosso interior, pedindo, ó Deus, que Tu possas nos curar. Retirar toda a amargura, toda a ira, toda a blasfémia, cólera. Ó Deus, qualquer espírito que não é Teu Espírito, ó Deus, seja retirado de nós, para que possamos viver em santidade e justiça diante dos homens, ó Deus, e para que nós de Ti possamos ter um sorriso e uma bênção. Cuida de nós. Irmãos, ó Deus, tem passado por lutas várias, mas, ó Deus, nós continuamos confiando em Ti. Oramos, ó Deus, pelos projetos. Nós pedimos, ó Deus, que Tu possas continuar a abençoar, ó Deus, esse tempo que nós temos tido de evangelismo. Mais pessoas serão batizadas no mês de janeiro. E nós queremos Te dizer, ó Deus, muito obrigado, porque a igreja está trabalhando, a obra tem sido feita e nós temos sido abençoados. Sim, abençoados nessa sexta-feira, por vermos, ó Deus, o empenho dos nossos irmãos da Iris, da Doreen, do Danny, ó Deus, da Peggy e de outros que chegaram, ó Deus, da Titi, para suportar esse ministério com as crianças. Ó Deus, nós temos visto, ó Deus, a Tua boa mão em relação aos nossos adultos, aos ministérios, ó Deus, que estão começando a florescer para a glória do Teu santo nome. Oramos, ó Deus, pedindo que no culto no próximo ano, no primeiro mês de janeiro, ó Deus, seja de muita bênção, novos membros recebidos na Tua igreja, mas sobretudo, ó Deus, nós fazemos isso para que outros saibam que Jesus Cristo é Senhor, que a igreja avança e que na Tua casa há bênçãos, Senhor. Cuida de nós, supra todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Oramos, ó Deus, a favor dos programas, ó Deus, do Natal. Ó Senhor, nós pedimos que tudo que haveremos de fazer seja de bênção, ó Deus. Obrigado pelos irmãos que chegaram para os ensaios, ó Deus, que tem surpreendido o pastor por causa do bom espírito, ó Deus, que tem reinado nesses ensaios. Nós pedimos, ó Deus, que esse culto no dia 25 seja de muita bênção, mas o chegarmos também no dia 24 para louvarmos o Teu nome, ó Deus, seja também de bênção. Tudo quanto nós fizermos seja para a glória do Teu nome, para que Jesus Cristo seja conhecido, Seu nome glorificado, a igreja possa avançar. Oramos a favor dos nossos irmãos nas ilhas. Pedimos, ó Deus, também a Tua bênção sobre o Distrito Norte e Sul. Oramos pelas igrejas, pelos colegas, pelos superintendentes. Oramos, ó Deus, a favor dos missionários à volta do mundo. Oramos a favor dos nossos irmãos, ó Deus, que fazem parte da junta dos superintendentes gerais. Oramos, ó Deus, pela Tua igreja regional, global. Nós oramos a favor da igreja no mundo, pedindo a Deus que possamos continuar a fazer o que Tu nos chamaste a fazer, a proclamar Jesus Cristo e a viver no Seu caminho. Cuida de nós, supra as nossas necessidades e que nós possamos continuar a depender de Ti, Pai. Pedimos isso no nome precioso do Teu Filho Jesus. Amém. Aleluia. Ele é o nosso
nosso Rei. Ele tem todo o poder e nós podemos louvá-lo nesta manhã. Aboinha Rei, que tem teu poder, quem que pode estar morriba de mim, sabe teu lutaste, tempestade está bem, mas firme na boa, nunca escata vencendo. Hora que Deus age, quem aqui tá taja, riba de terra ou mar, que tem ninguém que tá compara com nós Deus, grande Criador e sustentador, que na tempo certo Ele tá fazendo vencedor. Aboinha Rei, que tem teu poder, quem que pode estar morriba de mim, sabe teu lutas tem, tempestade está bem, mas firme na boa, nunca escata vencendo. Hora que Deus age, quem aqui tá taja, riba de terra ou mar, que tem ninguém que tá compara com meu Deus, grande Criador e sustentador, que na tempo certo Ele tá fazendo vencedor. Hora que Deus age, quem aqui tá taja, riba de terra ou mar, cadê ninguém que tá compara com meu Deus, grande Criador e sustentador, que na tempo certo Ele tá fazendo vencedor. Ele tá fazendo vencedor. Ele tá fazendo vencedor. Amém. Amém. Nós somos mais do que vencedoras por aquele que nos amou. Que Deus possa continuar a abençoar a sua igreja. Cada dia nós possamos viver perto dele, glorificando em todas as circunstâncias da vida. É bom podermos chegar à casa do Senhor nesta manhã, é bom podermos louvar o seu santo e bendito nome. Eu não sei, quando estava aqui na igreja essa manhã, parecia que haveria um pouco de neve. Os irmãos estão a ouvir? Não? Amém? Parecia que que ia cair neve, e talvez por causa disso, talvez a maioria dos nossos irmãos ficaram em casa. Hoje eu quero parabenizar os corajosos, não é? Que chegaram na casa do Senhor, mas nós nos alegramos na presença de Deus, mas saudar aos que estão lá em casa, que Deus vos possa abençoar a todos. Um grande abraço do vosso pastor. É realidade que o pastor gosta de ver todos os irmãos na casa do Senhor, mas eu quero enviar um forte, um caloroso abraço a todos os nossos
irmãos, nesta manhã. Nós continuaremos falando sobre o nascimento de João Batista e eu gostaria que nós pudéssemos ficar de pé mais uma vez para lermos a palavra do Senhor no Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Nós leremos os versos 67, aliás, até o verso 79. Amém? São Lucas capítulo 1, versículos 67 a 79. Diz assim a palavra do Senhor: seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade. Salva-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para servirmos-lo sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Pai, que Tu possas abençoar a Tua palavra e que, ó Deus, ela possa falar aos nossos corações. Pedimos que o Teu Santo Espírito fale a nós neste momento. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. No domingo passado, nós falamos sobre o nascimento de João como um dos eventos que antecederam o nascimento de Jesus. E dissemos que esse nascimento foi de grande importância porque destaca o poder de Deus na realização de milagres. Milagres vistos nesse episódio, no sentido em que a mãe de João Batista era estéril. Ela não poderia dar à luz, e também que Zacarias já era um homem velho, um homem avançado em idade. Nós também falamos de que o nascimento de João Batista era importante porque João Batista viria como um propósito de preparar o caminho do Senhor. De acordo com as Escrituras, nós terminamos dizendo que imediatamente após a demonstração de fé, em obedecer ao anjo do Senhor, mais tarde, agora, quando João Batista tinha sido levado para ser dedicado, quando se perguntou qual seria o nome da criança, e em vez da esposa dizer o nome será Zacarias, ela disse será João. E todos ficaram boquiabertos, porque realmente, segundo os costumes, o primeiro filho herdaria o nome do pai. Nós vemos que a João Batista, aliás, a Zacarias, foi também pedido que ele opinasse. Não podendo falar, ele tomou uma tabuinha e ele escreveu: o seu nome é João. O seu nome é João, não há mais para discutir. Todos devemos acatar o que o anjo a mim tinha dito. Talvez ele não tenha falado com
os que tinham estado presentes na altura, nesse tempo em que ele fora levado, ele foi ao templo e ele teve a visitação do anjo do Senhor. Essas pessoas não sabiam que o anjo havia dito a Zacarias, o nome do teu filho será João. Mas agora, meus amados irmãos, quando Zacarias, em obediência ao que o anjo disse, escreve dizendo, o seu nome será João. A palavra de Deus nos diz que algo extraordinário aconteceu. A sua voz foi recuperada. E a primeira coisa que ele fez, ele adorou ao Senhor, ele louvou a Deus pelo que Deus prometeu no passado. Ele louva a Deus e ele faz menção dos atos históricos de Deus no passado. Ele diz, bendito é o Senhor, o Deus de Israel. Eu vos disse na semana passada que aquele era um momento sagrado e que todos que estavam ali apenas poderiam dizer, não, Deus está nisso. Deus está intervindo, porque tudo o que está acontecendo está fora dos parâmetros normais do que aconteceria no dia a dia. Mas agora, não somente eles pensam que Deus age, mas Zacarias fala e enaltece o nome de Deus. Ele diz, bendito é o Senhor, o Deus de Israel. E eu acredito que os presentes puderam dizer, bendito seja o nome de Deus. Nós não estávamos ali, mas nós podemos imaginar o povo atemorizado, o povo espantado, o povo realmente vendo Deus agir. Agora, o servo de Deus, Zacarias, diz, bendito seja Deus. E ele continua dizendo, porque ele visitou e providenciou redenção pelo seu povo. Deus visitou o seu povo. O conceito de visitar não é o que nós temos que quando nós saímos para ir visitar alguém. Eu vou para a casa de Cicrano ou Beltrano e eu vou passar algumas horas com essa pessoa. Eu vou para a casa do meu primo, eu vou para a casa do meu irmão, eu vou visitar um irmão da igreja. E geralmente esse tempo tem realmente um período para nós estarmos ali. Se é para visitarmos no hospital, nós sabemos que nós não podemos acampar ali, não é? Nós chegamos para chegar com algumas palavras da pessoa, orar a favor da pessoa, mas saber que ali é o hospital e a pessoa precisa descansar. E ela precisa também ter o atendimento médico. Mas quando Zacarias diz que o Senhor visitou e providenciou redenção para o seu povo, ele está dizendo que o Senhor visita, mas ele vem para ficar. Não é aquela visita de eu chego, depois eu vou. Não, o pensamento realmente é que Deus agora vem para estar. Ele vê a aflição do povo de Deus e ele vem em graça para resgatá-los. Ele é o Deus que ouve, ele é o Deus que age. Interessante que Maria, no seu cântico, também depois de ter o encontro com o anjo, ele louva a Deus e ele diz, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela para e ela realmente vê o Deus que age na sua vida. E ela diz, o poderoso fez grandes coisas. Ela diz, o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração a geração. Essa é Maria realmente louvando a Deus depois que ela fica a saber que ela seria mãe de Jesus. E ela continua dizendo, ele, Deus, realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Ele derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Ela está dizendo, ele me exaltou. Encheu de coisas boas os famintos,
mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia. Meus amados irmãos, nós vemos que Maria, no seu cântico, louva a Deus, louva o Deus que age. Mas agora Zacarias elogia os atos de Deus. Maria louva o Deus que age, mas Zacarias elogia os atos de Deus. Ele está dizendo, Deus está agindo. Embora a redenção naquele momento fosse algo para o futuro, ele pode ver, Zacarias pode ver no nascimento de João, que Deus agora está agindo. É como que Zacarias tem uma visão futurística, mas um futuro próximo, de que aquele que é o menino que está sendo dedicado é alguém que está preparando a vinda do Salvador do mundo, aquele que vem para nos libertar. Da mesma forma que Deus viu a escravidão do seu povo no Egito e desceu para libertá-los por meio de Moisés, também o nascimento de João Batista é sinal que Deus, mais uma vez, está prestes a libertar o seu povo por meio de Moisés, aliás, do Messias, que é considerado como o segundo Moisés. O ato central de Deus que Zacarias celebra tem a ver com a redenção do seu povo. E ele diz que o Redentor está prestes a vir. Quando Zacarias fala dos atos de Deus na história, ele mostra que Deus age de forma poderosa. Ele diz, louvado seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. O povo que antes estava na escravidão do Egito. Ele agora fala sobre a história. Ele diz, Deus visitou e ele chega e ele redime o seu povo. Ele promete poderosa salvação para nós também na linhagem do seu servo Davi. Da mesma forma que Deus atuou no Egito através de Moisés, através de Davi, ele está prometendo que ele haverá de libertar o povo. Muitos pensavam que seria uma libertação do jugo dos romanos, mas o que realmente nós estamos vendo aqui é algo no sentido espiritual, porque o homem seria redimido da escravidão do pecado. O Deus que age na história, ele é o Deus que vem para nos salvar. A origem do ato salvador tem a ver com a pessoa de Israel. Deus vem para nos visitar e para nos redimir. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi. Então Zacarias começa a falar com os que estão presentes para dizer: a salvação está próxima. A salvação está próxima. E o sinal de que a salvação está próxima advém do nascimento de João. Por quê? Porque João vem para preparar o caminho do Senhor. Em outras palavras, Zacarias está dizendo que o Deus que prometeu no passado, ele sempre cumpre as suas promessas. Se tardar, espera. Há uma promessa de Deus na tua vida. Está tardando? Espera. Se tardar, espera. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. A palavra do Senhor deixa-nos entender que o Deus que habita a eternidade não está restringida ao tempo que nós vivemos neste mundo. Para nós passa um mês, passa 2 meses, nós dizemos já é tarde. Passa 1 ano, nós desanimamos. 2 anos, esquecemos. Esquecemos também, meus amados irmãos, que na eternidade não há tempo. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos também é como um dia. Mas nós precisamos sempre ter em mente que se Deus tem sido feito uma promessa, meus amados irmãos, não desanimemos, mas esperemos no Senhor. A redenção é algo prometido. E a palavra do Senhor nos diz que Deus viria para resgatar o seu povo da mão dos inimigos, mas não somente para os resgatar, mas Ele disse para que eles pudessem
servi-lo sem medo, em santidade e justiça. Os versos 74 a 75. Agora é Deus vindo para nos resgatar, mas agora nós somos chamados para servi-lo em santidade e justiça. Todos os dias. Zacarias muda completamente os parâmetros estabelecidos naqueles dias. Como sacerdote, ele sabia que ele tinha o privilégio de 2 vezes ao ano de entrar para oferecer incenso na casa do Senhor. 2 vezes. Ele tinha na semana 2 vezes de entrar. 2 semanas por ano. Ele tinha essa responsabilidade de entrar para servir no templo. Mas agora ele está dizendo que nós somos resgatados não para agora fazermos parte de uma linhagem sacerdotal, para servirmos ao Senhor alguns dias. Mas ele diz, não, agora nós somos chamados para servir a Deus todos os dias. O nosso serviço a Deus deve ser um serviço abnegado, de o fazermos todos os dias. E também que não é restrito a apenas alguém que tenha uma responsabilidade como Zacarias. Mas é uma responsabilidade que é para todos nós, todos os dias. Eu dou graças a Deus por poder ver a igreja nesses dias trabalhando. Meus amados irmãos, eu tenho sentido abençoado. Cheguei na sexta-feira e eu vi esse grupo de irmãos cuidando das crianças. Ontem eu enviei uma mensagem dizendo, eu dou graças a Deus. Mandei uma mensagem para o grupo, para dizer, eu fiquei abençoado. Eu sei que vocês não estão fazendo isso pelo pastor, mas fazem para a obra de Deus. Mas como pastor da igreja, eu sou abençoado, porque é um ânimo para o meu ministério nessa igreja. Meus amados irmãos, eu dou graças a Deus, porque em cada ministério hoje, eu sinto que há um desejo de fazer. Eu sinto que há uma entrega. Eu dou graças a Deus pelo nosso serviço de evangelismo. Falando com uma irmã, Carla, ela não pode vir sempre aos domingos. Ela me disse, pastor, eu estou agora para andar e seguir o Senhor. Eu quero ser batizado. No mês de janeiro, nós vamos ter mais batismos. Nós acreditamos, continuamos falando com esse grupo, e nós acreditamos que mais de uma pessoa será batizada. Nós acreditamos que mais pessoas chegarão a Cristo. A Lourdes trouxe uma jovem que realmente mora naquela área. Ela está para ter filho, está grávida. Eu creio que nessa semana ela vai ter o bebê. E ela me disse, pastor, eu quero chegar. E eu dou graças a Deus, porque a Vanessa está ali. Ela fala inglês, ela é americana, o irmão também começou a vir. E tem um desejo de chegar. Então eu disse, agora o trabalho está mais fácil porque eu posso dividir. A Vanessa, eu preparo o material, eu dou para ela, ela está com um grupo, eu estou com outro grupo, depois nós temos um grupo à volta da mesa e nós falamos, nós rimos, não é, Dona Dalila? Nós compartilhamos, eu digo, nós não estamos aqui apenas para fazer culto, mas nós estamos aqui para que as pessoas saibam que podemos fazer parte da família de Deus. E temos sentido o bom espírito. Deus está trabalhando. Meus amados irmãos, Zacarias agora fala de que o serviço a Deus não é restrito a 2 semanas ao ano, mas a todos os dias. Mas esse serviço já não será apenas para um grupo, mas para todos. Porque mais tarde nós encontramos, vós sois a raça, a herança de Deus, vós sois o sacerdote real, a nação santa. Vós sois, cada um de nós. Não é apenas o pastor, mas nós somos os chamados por Deus para fazer essa grande obra na presença de Deus todos os dias. Mas Ele disse que essa grande obra deve ser feita em santidade e justiça. Santidade tem a ver com o nós sermos separados para o uso exclusivo de Deus. É certificarmos que tudo o que nós estamos fazendo com o coração limpo. Que não há pecado no nosso interior. Que quando nós chegamos para adorar a Deus, nós chegamos sabendo que estamos de bem com Deus. Quando nós estamos trabalhando na obra de Deus, nós sabemos que estamos bem com Deus. Santidade também é o perfeito amor.
amor aperfeiçoado no coração do crente. Quando nós vivemos em santidade, a única coisa que nós temos no nosso coração para o nosso irmão é amar. E Jesus mais tarde falou sobre a santidade, não é? Quando os discípulos pediram para que ele pudesse dizer quais seriam os mandamentos. Ele pega todos esses mandamentos, os 10 mandamentos, ele resume. E de certa forma Jesus está dizendo, essa é a santidade. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Santidade. Porque quando eu amo, eu quero o melhor. Quando eu amo, eu não tenho nada contra aquela pessoa. Quando eu amo, se aquela pessoa fizer alguma coisa má para comigo, eu vou sempre fazer o bem. Quando eu amo a Deus, eu tenho o desejo de fazer tudo. Eu sei que eu não posso viver uma vida pecaminosa na presença de Deus. Não porque a igreja diz, mas porque eu amo a Deus. Você não entristece o coração daquele que ama, não é? Ninguém entristece o coração da pessoa amada. Por isso Deus traz essa realidade. Quando você ama de todo o teu coração, nos pequenos pormenores da tua vida, você vai querer demonstrar realmente amor à pessoa. Então você poderá viver essa vida de santidade sem legalismo, mas de uma forma livre na presença de Deus. Se nós encontramos o profeta, aliás, Zacarias profetizando sobre como nós haveríamos de servir o Deus que age através da história. Sim, Deus providenciou salvação, mas também esse cântico profético de Zacarias é também um cântico para dizer que algo especial estava acontecendo no presente. Uma criança especial nasceu. Zacarias deixa-nos entender que essa criança veio para interromper o silêncio de 400 anos, porque por 400 anos nenhum profeta se levantou. Meus amados irmãos, mais tarde Jesus disse que nenhum profeta é maior do que João Batista. João Batista viria para ser o profeta do Deus Altíssimo, de acordo com o cântico de Zacarias, cântico profético de Zacarias, no capítulo 1, versículo 106. Ele diz que ele seria profeta do Rei do Altíssimo, do Senhor Altíssimo. Essa é uma criança especial que vem para proclamar que haverá salvação, redenção. Muitos pensavam naqueles dias que seria uma redenção do jugo dos romanos. Mas João deixa-nos entender que essa redenção tem a ver na nossa libertação do jugo da escravidão do pecado. E na mensagem de João, ele fala sobre o arrependimento. Arrependei-vos, sede batizados, arrependei-vos dos vossos pecados. Ele tem uma mensagem dura e poderosa, que talvez se fosse pregado nos nossos dias na igreja, a igreja não teria assistência, raça de vibros, sepulcros caiados, porque ele quer tocar o coração, o âmago da pessoa, para que a pessoa pudesse olhar para si mesmo e dizer, eu careço da graça de Deus. Não é o que eu sou, não são os meus pergaminhos, os meus diplomas, mas é a graça de Deus. Sem Deus eu não sou nada, não sou ninguém, mas eu sou o que sou pela graça de Deus. E meus amados irmãos, essa é a mensagem que nós precisamos proclamar nesses dias, que há arrependimento, mas há uma nova vida possível pela graça de Deus. Para que nós vivendo possamos viver em santidade, mas para que vivendo em santidade também possamos servir aos nossos. Que nesse Natal nós possamos dizer, ó Deus, obrigado pela maravilhosa dádiva, o teu Filho Jesus. Mas obrigado também pela mensagem de João, que não somente aponta para a necessidade de um arrependimento, mas aponta para aquele que nós devemos servir e seguir. Sim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João aponta e diz essas palavras sobre a pessoa de Jesus. Mais tarde, o autor de Hebreus nos diz, deixando todo o embaraço,
e todo o pecado que nos rodeia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente, não pelas pessoas, mas firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Possamos olhar para Cristo, viver na sua presença, na sua dependência. Somente assim seremos abençoados. Sim, é o Deus que age na história e que é louvado e adorado pelos seus atos através da história, mas é o Deus que se faz presente. Ele vem, e a história de João é para apontar que Emmanuel vem para estar e ficar conosco. Deus que vem para mudar a nossa vida, mudar o nosso ser, para que agora, vivendo, possamos viver uma vida em santidade e justiça todos os dias na sua presença. Que Deus nos abençoe e que cada dia possamos continuar a depender do Senhor. Mais uma vez, nós gostaríamos, como pastor representante da igreja, expressar os nossos sentimentos à nossa irmã Fatinha. Deus é aquele que consola o coração e que continuará consolando não somente a ela, mas todos os familiares. E nós estamos orando, a igreja está orando a favor da família. Alguns irmãos puderam receber uma mensagem e eu creio que tem entrado em contato, mas se não, nós temos a Fatinha aqui conosco. Um abraço nesse tempo difícil de luto, mas de certeza de que Deus consola o coração. Lembremos também dos familiares da nossa irmã Donazinha Estrela, que partiu para o Senhor. Ontem, falando com o irmão Isaías em Cabo Verde, ele me disse, anteontem, aliás, pastor, neste momento a única coisa que eu tenho eu estou contente, porque a minha irmã sofreu muito. Ela passou por grandes momentos difíceis por causa da saúde, mas ela está com o Senhor. E louvado seja o nome do Senhor. O funeral ficou para ser na terça-feira. O plano era de terem o serviço ali no Saunders, às 7. Eu estaria chegando para oficializar esse serviço para esse tempo, mas eu tenho estado em contato com a família e eu lhes disse que a porta da igreja está aberta. Seria uma bênção poderem, se nesse caso sentissem, poderiam ter o serviço aqui na igreja. As portas da igreja estão abertas, mesmo o Fellowship Hall, se também quiserem ter algum tempo com a família. Logo depois, fiquei de ouvir a resposta da nossa irmã Leninha, aliás, da Leninha, e se houver alguma mudança, nós deixaremos os irmãos saber, mas por enquanto vai ser na terça-feira, no Saunders, às 7 horas. E o plano depois é de levar os restos fúnebres para Cabo Verde, com toda a família, e então vamos continuar orando para que Deus possa fazer a sua vontade. Lembremos dos nossos irmãos, há muitos irmãos adoentados nesses dias, não somente por causa do Covid, mas também por causa da gripe. Vamos continuar orando uns pelos outros para que Deus possa abençoar. Nós vamos ter um programa, não vai ser o culto de Natal, mas também não vamos passar o dia 24 sem termos um tempo de adoração. O programa vai ser no dia 25, das 10, em princípio até 11h30, porque nós sabemos que é um dia que muitas pessoas estão ocupadas, mas vai ser na igreja. Nós começamos com os ensaios, há um bom espírito reinando nos ensaios, e eu peço aos irmãos que orem, mas no dia 24, nós vamos ter um tempo aqui na igreja de louvar ao Senhor, cantar hinos, uma mensagem do pastor, e depois eu creio que os irmãos estarão se dirigindo para estar com os familiares. Também no próximo sábado, às 6 horas, nós vamos ter o nosso tradicional tempo de família da celebração do Natal. Então, anualmente nós temos esse tempo. No próximo sábado, há uma lista à entrada. Os irmãos que estarão chegando, por favor, tenham a certeza que estão deixando, assinando, para que as pessoas responsáveis possam saber com que contar. Também termos a certeza de tantas pessoas que haverão de chegar. Que Deus possa
continuar abençoando a sua igreja, vamos ficar de pé e nós estaremos terminando com oração. Pai, nós te agradecemos pela tua presença, te agradecemos a Deus porque no coração, ó Deus, dos que te conhecem, há sempre louvor. Ó Deus, como Zacarias louvou o teu nome e profetizou, ó Deus, nós queremos também continuar a louvar o teu nome e a proclamar que Jesus Cristo liberta, que salvação é somente em Jesus. Usa-nos, ó Deus, mas, ó Deus, que tu possas nos dar o poder do teu Santo Espírito, para que falando muitos possam buscar ao Senhor. Dá-nos, ó Deus, a todos um tempo abençoado também na escola dominical. Abençoa a tua igreja. Pedimos tudo isso no nome precioso de Jesus. Amém. Então, Deus conosco, que a presença do Senhor possa ser uma realidade na vida da sua igreja. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Domingo abençoado para todos. Deus conosco.